recebemos o Procurador da República e coordenador da Força Tarefa Lava Jato, Dr. Deltan Dallagnol. Boa noite a todos. Bom, essa noite aqui é uma tentativa desesperada nossa de buscar envolver alguns jovens na campanha contra a corrupção. Isso decorre de uma necessidade desesperada do nosso país de mudanças. Não sei se todos vocês conhecem bem o que aconteceu no caso do Lava Jato, mas a gente descobriu um mega esquema de corrupção e a gente precisa de mudanças. Se a Lava Jato passar sem que mudanças sejam feitas, de nada valerá todo o nosso trabalho, porque as condições vão se manter para que os esquemas de corrupção continuem acontecendo. Nós reformulamos a palestra, nós fizemos uma coisa completamente diferente, e antes de começar eu queria agradecer ao professor Paulo por disponibilizar o lugar, a todos os voluntários que se envolveram para fazer essa noite possível. E normalmente minhas palestras são um pouco assim mais substanciosas, assim, mais sérias, e até que alguém me parou e falou: não, Deltan, quando você for falar palestra para jovem, fazer uma palestra para jovem, você tem que começar assim, ó. Corrupção Darth Vader. Tem que mudar, corrupção Darth Vader. Nós hoje vamos tentar pintar um pouco desse mal que é a corrupção e pensar juntos o que nós podemos fazer juntos para mudar essa realidade. Ela não afeta só pessoas mais velhas, afeta desde as crianças. Muitos, aliás, das pessoas mais velhas lutam contra a corrupção já pensando nos seus filhos ou nos seus netos. A responsável por esses novos slides que a gente vai ver hoje aqui é a Liliana. Então, Liliana, se eu tiver que falar alguma coisa que eu não estou falando, você me avisa, tá? Pode ficar de pé, por favor, Liliana, porque eu precisava de pausa. Bom, quem é Deltan, para começar? Deltan é alguém como vocês. Opa, voltou. Deltan é alguém como vocês. É alguém que nasceu em Pato Branco, interior do Paraná, cidade do Rogério Ceni, da Bozena. Não sei se vocês lembram daí, né? E daí, Deltan cresceu em Pato Branco, se mudou para Curitiba, estudou numa faculdade de Direito aqui do lado e estudou para um concurso. A partir daí de novo, Deltan tinha amigos surfistas, ia surfar todo final de semana na praia, era daqueles que acordavam 6 horas da manhã, no inverno rigoroso, no sul de Santa Catarina, e entrava uma água trincando lá, e Deltan andava de skate, ou seja, uma pessoa normal, como qualquer um daqui. Deltan estudou para passar num concurso público, não fui indicado politicamente para o concurso público, não. Pelo contrário, como a maior parte de vocês, provavelmente, eu nunca nem quis saber de política, eu não queria saber nem de reunião de condomínio. Existe um fenômeno que é identificado pela sociologia do esvaziamento dos espaços públicos. E talvez essa seja a razão pela qual a gente não consegue alcançar tantos jovens para uma campanha a favor de mudanças contra a corrupção. E antes da Lava Jato começar, eu estava grávido do meu primeiro filho e eu decidi andar de skate. Eu andava de skate, né? E andar de skate é que nem andar de bicicleta, você não esquece, em tese. Mas a minha esposa falou para mim: Deltan, não vai não, porque se for, você vai quebrar teu braço, conheço a história, depois se precisa embalar neném, você vai ter essa desculpa, né? Vai ter que embalar muito neném. E adivinha o que eu fiz? Fui andar de skate, como bom homem, né? Fui andar de skate, fechei os ouvidos porque minha esposa falou, e adivinha o que aconteceu? Quebrei o braço. Daí eu tiro a grande lição que eu tenho para dar para vocês hoje aqui, que é: homens, ouçam as suas mulheres. Acho que as mulheres concordam? Se vocês aprenderem isso hoje, a gente já ganhou a noite já. E eu entrei no Ministério Público e decidi estudar para o Ministério Público, para entrar nessa carreira, quando eu vi que a profissão do Ministério Público é uma profissão de exercício de amor ao próximo. O Ministério Público tem um monte de funções bonitas, como
proteger o meio ambiente, promover uma saúde adequada, uma educação adequada que seja prestada para a população. E uma dessas várias funções é o combate ao crime, é o processamento de crimes. E eu sempre alcancei muito, tinha uma impressão na minha vida que se eu lutasse duro por alguma coisa, se eu fizesse o meu melhor, o resultado viria. Foi assim no vestibular, foi assim quando eu estudei para concurso. Então eu cresci com uma mentalidade de que a pessoa que é hardworking, que busca com firmeza, com disciplina, com determinação, alcançar alguma coisa, a pessoa alcança. Mas eu tive um choque cultural quando entrei no Ministério Público. No Ministério Público eu passei a ser uma pequena peça de uma grande máquina. E por mais que essa peça rodasse, ou tentasse rodar, fizesse o seu melhor para rodar adequadamente, o resultado daquela máquina não era bom. A minha história é uma história de fracassos no combate à corrupção. É uma história idêntica à história do Brasil. Eu ingressei no Ministério Público e logo depois, em 2004, 2005, passei a atuar num grande caso envolvendo gafanhotos. Esses gafanhotos, eles comiam uma folha, mas não é a folha que vocês estão pensando, era a folha de pagamento da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Era um esquema criminoso em que pessoas da Assembleia colocavam na folha de pagamento como funcionários que eram fantasmas, que não podiam trabalhar, nomes de pessoas. Abriam contas bancárias em nome daquelas pessoas. Essa pessoa podia ter sido uma ex-funcionária doméstica daquele deputado, e abriam contas em nome dessas pessoas, e o dinheiro no final do mês, do salário, ia para aquela conta, alguém ia lá, sacava tudo em espécie e o dinheiro sumia. Para vocês terem ideia, tinha conta bancária que recebia o salário de mais de 12 pessoas numa única conta bancária. Alguém aqui recebe o salário na mesma conta que outras 3 pessoas? Levanta a mão. Acho que não, né? Não é uma coisa comum. Mas lá, eles, até para facilitar o esquema, eles faziam uma coisa que é uma aberração. Mas é a crença da impunidade. Eles estavam certos. Esse caso foi desmembrado em 70 e poucos casos envolvendo contas de fantasmas. E adivinhe o que deu até hoje para aquelas pessoas praticarem esses crimes? Nada. Sabe quantos foram punidos? Nenhum. Exatamente. Pouco tempo depois passei a atuar num outro grande caso chamado caso Banestado. Quem aqui ouviu falar do caso Banestado para ter uma ideia? Bastante gente, né? Esse caso apurou envio de bilhões de reais, dólares para fora do Brasil. Nós oferecemos acusações criminais contra 680 pessoas. Bastante gente, né? Era uma lava-jato da época aquele caso. Só não tinha tanto glamour porque estava pegando pessoas mais regionais, não era tanta gente de Brasília. Agora, adivinha o que aconteceu com o caso Banestado? Quantas pessoas foram punidas? Nesse caso teve algumas. Mas o total até agora de pessoas punidas, esse é um caso de 2005, foram punidas até agora 12 pessoas. 12 de 680 pessoas acusadas criminalmente por existirem provas contra elas. Pouco tempo depois, passei a atuar num outro caso envolvendo corrupção, grande corrupção. A gente tinha 3 ações penais contra grandes empresários que tinham praticado corrupção no estado do Paraná, auditores fiscais. Esse caso foi para frente. Uma daquelas ações penais acabou sendo anulada no tribunal e as outras 2 seguiram. E agora, em 2015, o que aconteceu com as 2 foi prescrição. Prescrição é uma palavra que a gente usa para dizer que os casos foram cancelados porque passou muito tempo sem que eles chegassem ao fim. É o que acontece com a maior parte dos casos. É uma das causas centrais de encerramento dos casos criminais no Brasil sem resultado, é isso: prescrição. Nós temos inúmeros exemplos de prescrição. O próprio caso do Maluf. Não sei se você sabia, mas o Maluf ele não pode viajar para o exterior porque ele tem uma ordem de prisão de um juiz norte-americano, de um juiz de Nova York. Mas aqui no Brasil ele vive solto. Uma das ações penais contra ele, a ação penal 460 ou 461, prescreveu no Supremo Tribunal Federal. Uma outra, com os 3 números de diferença, acho que é a 458, prescreveu também no Supremo Tribunal Federal. Jader Barbalho, quando fez aniversário dos 70 anos, ele tinha mais razões para comemorar do que seu aniversário. Porque naquela data, por ele atingir 70 anos, a prescrição passava a se contar pela metade e vários casos envolvendo Sudã, Sudene, desvios antigos pelos quais ele era investigado, também prescreveram.
nós temos inúmeros exemplos de prescrição. E o que aconteceu foi que, a partir de um certo momento, eu passei a ver que, ainda que eu fosse hardworking, ainda que eu virasse à noite trabalhando para oferecer acusações criminais, investigar casos, e eu não recebo nada mais por isso, R$1 a mais eu não recebo por isso, eu vi que o trabalho não dava resultado. Via outros colegas que trabalhavam muito menos, que não se preocupavam tanto com o trabalho, não se dispunham a pegar grandes casos, e o resultado do trabalho deles era o mesmo que o meu, nada. O meu e o deles era nada. Ao menos em relação a esses casos envolvendo grandes réus, colarinhos brancos. E decidido a não desistir, mas a mudar de trincheira, eu fui para Harvard. Passei um ano estudando em Harvard, estudei um sistema, que é o sistema norte-americano, que funciona melhor do que o nosso. E quando eu voltei, era essa época que eu estava grávida do meu primeiro filho, a gente teve o neném ainda era pequeno, e bateu uma colega na porta do meu gabinete e me convidou para entrar num grande caso. Eu não sabia, mas a minha decisão ia mudar o meu destino, ia mudar o destino daquilo que a gente conhece por Lava Jato. O nome dessa colega era Letícia. Ela falou: Deltan, se entra nesse caso, está trabalhando com um colega inexperiente, esse caso não era nada glamuroso, era um caso gigante envolvendo crimes financeiros, praticados por doleiros, que eram lavadores de dinheiro profissional. Entra nesse caso. Eu tinha muitas razões para não entrar nesse caso. Eu estava com um filho pequeno, desde que eu tinha voltado dos Estados Unidos, eu tinha cansado de lutar contra o sistema de dentro para fora, agora eu queria lutar de fora para dentro, dando aula, tentando mudar a cultura, e eu tinha várias razões para dizer não. Para vocês terem ideia da montanha de trabalho que era esse caso, eu tinha sido apreendidos na primeira fase desse caso mais de 80 mil documentos. É muita coisa. Apenas na primeira fase do Lava Jato. A gente já está na 34ª hoje. Mas eu aceitei esse desafio. Eu aceitei esse desafio porque eu acredito que a gente não pode desistir. Porque a corrupção gera danos muito grandes para o nosso país. Isso é um pouco da minha história, um pouco de quem é Deltan. E no que a Lava Jato resultou? Hoje nós temos aproximadamente 240 pessoas acusadas criminalmente por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. São 106 condenações, as condenações são mais de 1.100 anos de prisão. Nós alcançamos provas por meio de vários acordos de colaboração, 70 até agora, por meio de pedidos de cooperação internacional para outros países, a fim de que eles nos mandassem provas, documentos e contas bancárias usadas para pagar e receber propina. Foram colhidas provas também por meio de mais de 600 mandados de busca e apreensão, e tudo isso resultou numa recuperação de valores em favor da sociedade jamais vista. 3,6 bilhões de reais. Para vocês terem ideia do que isso significa, o caso que mais recuperou até hoje, antes da Lava Jato, recuperou menos de 100 milhões. Tudo que foi repatriado veio do exterior para o Brasil e foi devolvido para a sociedade antes da Lava Jato soma menos de 45 milhões. Só nesse caso, o valor repatriado soma bem mais de 500 milhões. É um caso sem precedente. Por que esses resultados foram alcançados? Basicamente por causa dos acordos de colaboração, em que a pessoa concorda em devolver o dinheiro que desviou. Porque se a gente tivesse que esperar o fim do processo, o fim dos processos com colarinhos brancos, normalmente é a prescrição. Demora tanto, tem tanto recurso, tem tanta oportunidade de protelar, arrastar, gerando recursos, que o processo nunca acaba. Agora, o que a Lava Jato revelou nos preocupa. Agora, porque foi descoberto que o valor das propinas pagas, eu estou falando só de propina paga, é isso aí, 6,2 bilhões de reais. É muito dinheiro. É muito mais do que uma mega sena, mega acumulada. Agora, o problema, e o que mais perturba, é que isso é apenas a ponta de um grande iceberg. Porque quem paga propina não paga de graça, paga para ter um benefício econômico que também sai do teu e do meu bolso. Além disso, isso aqui é propina só na Petrobras, que a própria Petrobras já reconheceu, mas a Lava Jato já comprovou corrupção também em outros órgãos públicos. E para além de tudo isso, a ONU tem uma estimativa do valor desviado pela corrupção no Brasil e é muito maior do que isso. Vocês têm ideia do quanto que é isso? Do quanto que se desvia pela corrupção no Brasil anualmente? O valor é de 200 bilhões de reais. Isso aqui é muito dinheiro, gente. Isso aqui é 3 vezes o orçamento federal de educação, 3 vezes o orçamento federal de saúde, é 5 vezes o orçamento de todo o país, federal, estadual e municipal, de segurança pública.
a gente ia ter um impacto de mudança no nosso país se isso aqui não saísse pelo ralo da corrupção. Acho que travou o slide, deve estar na hora de um filme. Voltou? Opa, ótimo. Ixi, voltou e agora... Ah, boa, foi. É o que diz mais ou menos essa charge. Lá vai, filho, a sua educação, a sua saúde, a sua moradia e o seu futuro. Com esse dinheiro aí, a gente podia construir 10 escolas por cidade brasileira, em cada uma das mais de 5.000 cidades brasileiras por ano. É muito dinheiro. Isso nos traz presente, que a corrupção não é uma coisa abstrata que acontece longe de nós lá em Brasília. A corrupção afeta a nossa vida, afeta o nosso dia a dia. A pessoa que é abastada paga o preço da corrupção, muitas vezes com o dinheiro do seu bolso. Mas às vezes a corrupção bate na tua porta de um jeito diferente. Às vezes ela vai bater na tua porta quando alguém que você ama sofre um acidente, chega ao hospital e não tem equipamento para fazer diagnóstico, ou não tem um médico para operar, ou falta medicamento. Às vezes a corrupção vai bater na tua vida quando um buraco na estrada tira a vida de alguém que você ama. Esse é um problema real, é um problema próximo a nós, e quando nós olhamos o mapa mundial da corrupção feito pela Transparência Internacional, nós vemos que o Brasil não é um país honesto. Na fila da honestidade, nós estamos na posição número 76. A gente se compara a países como Bósnia e Herzegovina, Burkina Faso, Tailândia. Nós temos muito a melhorar. E a Lava Jato? A Lava Jato vai mudar essa realidade? O que vocês acham? Eu vou sugerir que vocês conversem com a pessoa do seu lado um minutinho sobre isso. A Lava Jato vai mudar em que termos? O que a Lava Jato muda no nosso país? A gente terá um antes e um depois da Lava Jato? Um minutinho para vocês conversarem. Essa é uma experiência quase sociológica que a gente faz quando a gente pede para as pessoas conversarem. Sabem quando eu falo, estou dando palestra para pessoas do mercado financeiro, eu não escuto quase nada nesse momento de conversa. Eu consigo escutar uma mosca lá no final da sala. Assim. Por outro lado, há um tempo atrás, fui fazer uma palestra só para mulheres. Por que vocês estão rindo? Não falei nada. Bom, a verdade é que eu tive dificuldade para retomar. Quem acha que a Lava Jato muda o país? Levanta a mão, para ter uma ideia. Agora, quem acha que a Lava Jato não muda o país? Levanta a mão para ter uma ideia. Não tenho vergonha, levanta a mão mesmo. Tá. Mais gente acha que muda do que gente acha que não muda. Eu vou dar para vocês a minha opinião, que pode não ser melhor do que a de vocês. É só uma opinião de alguém a partir do caso concreto. Mas, na minha perspectiva, infelizmente, a Lava Jato não vai mudar a realidade. A Lava Jato faz é punir pessoas, buscar recuperação do dinheiro num caso, mas o problema é que ela é episódica, ela é fruto de uma conspiração do universo no tocante à sorte. O fato dela estar funcionando é excepcional, não é a regra, é a exceção. A nossa máquina do sistema de justiça criminal é uma máquina emperrada, enferrujada, estragada, com uma série de engrenagens problemáticas. Excepcionalmente nesse caso em que a sociedade está em cima, o dono daquela máquina está dando um jeito de fazer ela funcionar. Porque a sociedade está em cima, porque é um caso excepcional, porque foi muito dinheiro desviado. Mas a regra é o nosso sistema de justiça não funcionar. Não adianta nada a Lava Jato trabalhar se as condições que favorecem a corrupção no Brasil continuarem as mesmas depois da Lava Jato. Quando nós olhamos o mega esquema que a Lava Jato identificou, nós conseguimos perceber duas causas centrais desse esquema. A primeira são falhas do sistema político. Os políticos não vêm de Marte, eles saem da sociedade, mas lá eles encontram um ambiente que estimula as pessoas a se corromper. E o segundo problema é a impunidade no nosso país, que numa análise de custos-benefícios faz com que o crime compense.
nós precisamos de reformas. Nesse sentido, foram desenvolvidas propostas que são chamadas de 10 medidas contra a corrupção. Essas propostas foram desenvolvidas a partir do caso Lava Jato em Curitiba, quando nós percebemos que a sociedade estava esperando uma transformação que nós não somos capazes de entregar, mas vocês são capazes de produzir. Foram produzidas essas 10 medidas, foram oferecidas para a sociedade, e nós tivemos um longo caminho em que a sociedade tomou isso em suas mãos e coletou mais de 1 milhão de assinaturas, mais de 2 milhões de assinaturas, para que essas propostas pudessem chegar ao Congresso Nacional com um projeto de lei de iniciativa popular. Eu vou voltar a esse assunto para explicar o que está acontecendo em relação a isso agora e como você pode agir para mudar a nossa realidade. Por que o Brasil é o paraíso da impunidade dos réus de colarinho branco? Por que o Brasil é o paraíso da corrupção? Por que nós vivemos num oceano de impunidade em que a Lava Jato é uma ilha, apenas uma ilha de esperança, que fez grande parte de vocês levantar a mão e dizer: a Lava Jato está mudando? Por quê? Em primeiro lugar, é difícil nós descobrirmos a corrupção. Eu tenho que ser muito franco com vocês. Nós não temos bola de cristal. A corrupção acontece entre 4 paredes, aos sussurros, ela não deixa vestígios, não deixa testemunhas. As pessoas que praticam a corrupção cuidam para que aquele ato que elas praticam pareça um ato legal. Mesmo quando nós sabemos que a corrupção aconteceu, nós temos dificuldades em comprovar, porque o pagamento da propina é feito por uma série de atos que são chamados de atos de lavagem de dinheiro, justamente porque pegam um dinheiro sujo e fazem com que ele pareça limpo. Quando nós conseguimos descobrir e provar, é difícil que o nosso caso não seja anulado nos tribunais. Um estudioso que está na Lava Jato, o Diogo Castor de Matos, no mestrado dele, ele estudou e mostrou como a mesma questão que chega a tribunais superiores, quando envolve réus pobres, não gera anulação do processo, mas quando envolve réus ricos, poderosos, gera anulação do processo. Quando o caso não é anulado, a punição demora 10, 15, 20 anos ou mais. Quem é que lembra do caso chamado anões do orçamento? Bastante gente. Mas quem é mais novo talvez não lembre. Eu, quando aconteceu os anões do orçamento, eu tinha 13 anos de idade. Então muita gente, acho que várias pessoas que não eram nem nascidas. Isso aconteceu em 1993. Esse caso veio à tona como um caso de corrupção, em que emendas parlamentares eram destinadas para grandes construtoras, novidade, né? Parece déjà vu que a gente está vendo hoje, e essas construtoras pagavam comissão para os deputados. Ou ainda, esses deputados destinavam emendas parlamentares para empresas em nome de laranjas e familiares seus. O que aconteceu com esse caso até agora? Nós estamos 23 anos depois desse caso. Sabem quantos parlamentares foram punidos? Nenhum. 0. Para não dizer que ninguém foi punido uma pessoa. A pessoa que delatou o esquema. Que país é esse em que o delator é o único que vai para a cadeia? Aliás, lembra do meu caso Banestado? Quem foi punido em geral foram os colaboradores. Porque reconheceram os crimes, concordaram em não ficar recorrendo, foram punidos. Que país é esse em que o colaborador, que deveria receber um prêmio, é o único que recebe a punição? Que estímulo é esse para a colaboração? O que nós vimos no caso do anões do orçamento é que nenhum parlamentar foi punido, e essa pessoa foi punida, adivinhem quando? Em 2014, 21 anos depois. A demora normalmente faz com que os casos prescrevam. Essa foi uma exceção episódica. Quem lembra aqui do caso Porpino Duto? Nossa, pouca gente. O Porpino Duto aconteceu no Rio de Janeiro bem mais recentemente, em 2003. Nesse caso se descobriu que auditores da Receita Estadual tinham no exterior mais de 30 milhões de dólares. Esse dinheiro foi bloqueado, eles foram acusados criminalmente em 2003. O juiz federal era um Sérgio Moro, era uma lava-jato da época, o cara foi rápido, condenou esses caras ainda em 2003. Agora essa é apenas a primeira de 4 instâncias de julgamento que nós temos. Somos o único país do mundo com 4 instâncias de julgamento. A primeira instância julgou esse caso em 2003, a segunda foi julgar esse caso em 2007, a terceira julgou esse caso em dezembro de 2014. Em 2013, a Suíça ameaçou devolver aquele dinheiro para os corruptos, para os auditores fiscais, porque não acredita que o processo não acaba nunca no Brasil. Agora, se você acha que o caso já está na 4ª instância, porque foi julgado na 3ª, em dezembro de 2014, não. Ainda está na 3ª. Num recurso que foi entrado contra um recurso, contra um recurso, contra um recurso da decisão.
existe um recurso que se chama embargo de declaração. Ele é feito para esclarecer o teor da decisão. Então foi prolatada a decisão em dezembro de 2014, aí teve embargo de declaração. Aí teve embargo de declaração dos embargos de declaração. Aí teve embargo de declaração dos embargos de declaração dos embargos de declaração. Não acaba nunca. E dá para você propor outros ainda. Agora, se você acha que isso é ruim, nada está ruim que não possa piorar. Sabe o que aconteceu com o crime de corrupção em 2014? Prescreveu, já foi declarada a prescrição. Então o cara cometeu o crime, tinha amplas provas, tanto que ele foi condenado, foi mantida a condenação dele nas instâncias superiores, mas aí porque passou muito tempo, agora vamos assinar todos nós um atestado de boa conduta para ele, como sociedade, e vamos dar para ele, porque não fica nenhuma consequência para ele quando prescreve. Prescreveu a corrupção, pouco tempo depois já prescreveu a quadrilha, e já está prescrevendo a lavagem de dinheiro. O juiz do STJ abriu uma oportunidade para as partes dizerem se sobrou alguma coisa. Essa é a última coisa que eu vi o STJ fazer. Quando o caso não prescreve, nós temos novas dificuldades para executar a pena. Quando a gente consegue executar, nesse quadro que já não é o mais lindo do mundo, a gente descobre que as penas são uma piada e uma piada em mau gosto. A pena da corrupção parte de 2 anos e as penas no Brasil são fixadas de modo próximo ao mínimo legal. Quando é réu de colarinho branco, fica bem perto do mínimo mesmo. Uma pena inferior a 4 anos, ela é substituída por prestação de serviço à comunidade e por doação de cestas básicas. Algo que já é desproporcional em relação ao dano causado pela corrupção, não é verdade? Agora, como eu disse antes, nada está tão ruim que não possa. Adivinhe o que acontece com a pessoa depois de cumprido 25% da pena. É perdoada a pena. Por um indulto natalino. Vocês devem ter visto algumas matérias falando que algumas pessoas, no caso do mensalão, foram indultadas. Isso não é erro do judiciário. O judiciário não tem opção. Ele olha o decreto de indulto, que é feito todo final do ano pelo presidente, olha se objetivamente se aplica a situação da pessoa, e se aplicar não tem opção, ele tem que dar um indulto. Essa é a situação que a gente vive. Uma situação em que o crime vale a pena. Quem mais estuda corrupção no mundo fala que a pessoa que decide praticar ou não corrupção faz uma análise de custos e benefícios. No prato da balança dos benefícios, hoje está o dinheiro que a pessoa desvia e que é tentador. No prato da balança dos custos deveriam estar a probabilidade da punição, que segundo o estudo, a probabilidade de punição de corrupção é de 3% no Brasil, e além da probabilidade de punição deveria estar o montante da punição, que como a gente viu, uma piada e uma piada de mau gosto. Essa é uma equação que estimula a corrupção no Brasil. Pensando nisso, que nós pensamos em medidas que possam mudar essa realidade, medidas de caráter preventivo, que tragam uma punição adequada e que saia do papel, e medidas que permitam a recuperação do dinheiro desviado, para nós restabelecermos essa equação, para que o crime não compense. Não compense economicamente, mas também não compense do ponto de vista da aplicação de uma pena. Tem uma pena adequada, proporcional, justa. E o que você pode fazer em relação a isso? Opa! Vamos passar o vídeo então. Corrupção é que nem cano furado. Desvia e desperdiça recursos que jamais chegam ao seu destino. Todos os anos o Brasil perde cerca de 200 bilhões de reais com a corrupção. Dinheiro que daria para triplicar a verba da saúde ou da educação. Aumentar em 30 vezes o que é investido em ciência e tecnologia. Construir mais de 20 milhões de casas populares e por aí vai. Mas dá para estancar essa sangria, tampar esses furos e punir os responsáveis. O Ministério Público Brasileiro, que já vem atuando em operações como a Lava Jato, Zelotes e Máfia do Câncer, propõe 10 medidas contra a corrupção e a impunidade. A ideia é aperfeiçoar a lei, recuperar os recursos desviados e punir os culpados. Para isso, precisamos de 1,5 milhão de assinaturas, inclusive a sua. Saiba como participar em 10medidas.mpf.mp.br. Juntos, fazemos muito contra a corrupção. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Essas 10 medidas foram lançadas, foram analisadas, foram reanalisadas, foram readequadas e foram apoiadas por mais de 1.000 entidades, incluindo entidades altamente isentas, como Transparência Internacional, uma entidade mundial de combate à corrupção, Associação de Juízes Federais, vários tribunais eleitorais, vários tribunais de justiça. E se começou uma campanha de coleta de assinaturas. Nós precisávamos de 1,5 milhão
e pelas mãos da sociedade, porque a sociedade tomou isso como seu e não como nosso, foram colhidas